E aí, Libra, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? O que se passa? Meus amores, vamos lá para a leitura de vocês, lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sem acontecer, se vão ou não é uma questão minha, não é uma questão do tarot, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para sol, lua, blá, blá, blá. Todos esses. Enfim, você que é nova, você que é novo no canal, a mensagem é muito séria, o trabalho é muito sério, mas o tarólogo dá umas variadas de vez em quando, tá bom? Então não assusta, não. Ok, meus amores, vamos lá. 7 de espadas, Sarolo, o que se passa? Gente, eu acho que alguém esqueceu o bolo no forno. Meu, sabe aquele cheiro de bolo queimado, velho? Rei de Pentáculos. Por gentileza, aqui, tá? 7 de ouros. Energia presente na mesa de Touro, Virgem, Capricórnio aqui. 5 de espadas no fundo do deck. O que esse 5 de espadas acompanha esse Rei de Paus aqui? Energia de Gêmeos, Libra, Aquário, com o Imperador, papapá. Tem uma ação aqui que alguém não quer tomar. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tem mensagem ainda. Eu sempre recomendo ficar até o fim do vídeo, pelo menos até a metade dele. Por quê? Minhas leituras, sei lá o que está acontecendo, mas minhas leituras elas estão meio que enigmáticas assim no começo. Às vezes desenrola logo, às vezes demora para desenrolar a parada aqui, a gente vai desenhando. 7 de espadas, clarificado pelo 8 de espadas. O que é isso? Production. 7 de espadas. Duas lâminas de autofurtividade aqui, vamos dizer, né? Não só autofurtividade, aprisionamento mental que está te bloqueando aqui. Né? 7 de espadas, o Libra, fala de uma parada assim, nesse contexto, por conta desse Rei de Ouros do lado, o 7 de Ouros, né? Então a gente já tem os 77 aqui, está falando de uma situação de autofurtividade. Não, por enquanto não está falando de uma parada de alguém querendo passar a perna, alguém querendo te trair ou alguma coisa desse tipo, tá? Pode ser, em alguns casos, uma situação envolvendo uma traição, mas algo que talvez você não queira ver, porque existe um motivo por trás aqui, tá? Onde esse motivo seria uma espécie de um suporte para que você se mantenha ali nesse 8 de espadas, mas vamos colocar assim propositalmente, tá bom? Do mais aqui, na realidade, o que mostra essa situação? 8 de espadas é uma lâmina bem complicada, porque ele pode falar tanto de crenças limitantes, etc, etc, aquela parada toda que um já sabe, ou não vou falar que muita gente não sabe, né? Crenças limitantes, etc, essas coisas que vêm, né, desde quando a gente era pequenininho, né? Mas o 8 de espadas pode falar de uma limitação mental, uma limitação de visão, né? Sentir-se preso dentro de algum contexto que, na realidade aqui, está meio que trazendo esse 7 de espadas como uma forma de autofurtividade. Então seria mesmo uma parada do tipo, eu estou me autoflagelando aqui por não estar dando conta de enxergar a situação como ela é, como as coisas estão acontecendo à minha volta, né? 8 de espadas, ele sempre fala dessa questão do eu não conseguir enxergar além de uma situação. Seja por uma questão que vem aí de crenças, etc, etc, seja porque talvez te colocaram numa posição em que você precisou, ou você se colocou numa posição em que você precisou, vou utilizar esse termo mesmo, porque é ele mesmo, tá? Se diminuir para caber dentro de uma situação, né? Ou seja, porque você aqui não está simplesmente conseguindo enxergar uma realidade
que está tecnicamente na sua cara, vamos dizer assim, né? Por conta do 8 de espadas não representar de fato uma prisão, ele não representa isso, né? Aqui não tem nada que esteja prendendo essa bruxinha aqui no caso, né? Esse tarô o Diário de uma Bruxa. Tem nada que está prendendo ela. Então esse guardinha aqui, ó, sem vergonha, não está nem amarrado esse trem aqui. E aí, o que representa? Por ser uma lâmina de ar, traz essa questão do aprisionamento mental. E esse aprisionamento mental está gerando esses bloqueios ou essas facetas de má sorte que o universo, né, joga no nosso colo, mas que de uma certa forma é criado por a gente mesmo. Entende? Tipo, então eu me limito, eu não consigo enxergar mais além. As ações que eu tomo, elas geram consequências que vêm contra a minha própria pessoa, né? Na sequência, o Rei de Pentáculos com o 7 de Pentáculos, tá? Essa parada pode estar relacionada, sim, a este Rei de Pentáculos, energia de Touro, Virgem, Capricórnio aqui? Pode. Quando a gente fala de energia, é importante ter em mente, Libra, que não necessariamente é o signo solar, tá? Pode ser um ascendente, uma lua, etc, etc. Mas aqui está me falando muito de uma questão de estabilidade, né? Por conta do 7 de Pentáculos, clarificando esse Rei de Ouros. O que é o Rei de Ouros aqui na fila do pão dos arcanos da corte? É estabilidade, tranquilidade. Ele é o rei que vamos colocar assim, dos reis, ele é o que mais equilibrado de todas as formas, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto mentalmente, né? As suas ações são equilibradas aqui, tudo isso traz uma espécie de uma estabilidade. O que se entende por estabilidade aqui? Poderia ser uma rainha de ouros? Poderia ser uma rainha de ouros que traz a mesma conotação. Não sei porque mandou um Rei de Pentáculos aqui, mas tudo bem. O que acontece? O Rei de Pentáculos está sendo clarificado pelo 7 de Ouros. O 7 de Ouros traz aquela questão do eu mantenho as coisas como elas estão, eu posso arriscar em outras situações, tá? Mas é um resultado. Então, no frigir dos ovos, eu vejo uma limitação que está sendo causada ou por você ou por situações externas, mas essas situações externas, elas estão ligadas diretamente a crenças, etc, etc, tá? Que estão te colocando dentro de situações onde você não consegue enxergar uma estabilidade, seja questões emocionais, seja questões financeiras, seja o que for aqui, adapte a sua realidade. E aí você não consegue ver o resultado das coisas como você gostaria de enxergar. Mas não que seja o universo ou espiritualidade ou qualquer coisa. Aqui, claramente, nessa leitura, existe uma parcela de culpa, aqui, no caso, né, de quem está dentro desse contexto. E, veja bem, ninguém está aqui querendo achar culpado para a situação. Geralmente, no frigir da vida, a gente descobre que todas as questões que aconteceram com a gente, de uma certa forma, 99% delas foram causadas a gente mesmo. Ah, não, mas fulano me fez mal. Mas fulano te fez mal porque em determinada situação você permitiu que fulano entrasse na sua vida. Né? Mas vamos lá, vamos clarificar essa parada para a gente desenhar. Aqui tá bem raso aqui, né? Fala do 7 de espadas aqui, Tarô, por gentileza. 10 de paus. Calma que já vou mostrar as lâminas inteiras aqui. Fala do Rei de Pentáculos aqui. O que ele está fazendo na mesa aqui? 6 de espadas. Fala do Rei de Pentáculos complementando 6 de espadas. Transição. 4 de paus. É como se alguém quisesse uma mudança aqui, mas não consegue gerar
O rei de pentáculos, eu entendi. O rei de pentáculos, ele é execução, ele gera a mudança, ele gera o dinheiro, né? Então ele gera a mudança. Entendi. E o 7 de pentáculos? É alguém que não está conseguindo realizar. Cavaleiro de espadas. Tá, e por que o cavaleiro de espadas está no 7 de pentáculos aqui? Poucas palavras, irmão. Manda outro cavaleiro agora para terminar de ferrar com tudo, pô. Ah, tá de brincadeira, tarô? Eu preciso entender, eu não quero que você fique montando uma historinha de 1h30, cara. Entendi. Vamos lá, e o 8 de espadas? A gente briga com o tarô também. Quando ele começa com essas coisinhas dele, Ia soltar um palavrão, amigo. Fala, 8 de espadas, tarô, por gentileza. Gentilanx. Ixi, mano. Oh, meu pai do céu. Essa situação pode estar relacionada a um relacionamento ou algumas questões de dúvidas, mas vamos entender as duas questões aqui, Libra. Fala dos amantes. Fala dos amantes, tarô, por gentileza, como relacionamento, por gentileza. Grande eremolhas, tem um distanciamento aqui, ou alguém tá frio, ou não tem uma espécie de comunicação, uma internalização. Agora fala dos amantes na posição de dúvida, por gentileza. Cavaleiro de Paus, uma ação, que está bem ligada aqui também, né? Pode ser dito alguma coisa do Cavaleiro de Paus? 8 de Paus, vamos lá. A Rainha de Paus no fundo do deck, quer dizer alguma coisa, Rainha de Paus? Alguém querendo se afastar ou alguém que se afastou de uma situação. Entendi. Desenhamos aqui, Libra. Vamos lá, vamos entender essa parada aqui para ficar bacana, né? Eu pedi para entender essa parada do Rei de Pentáculos. Ele é meio que chave aqui na leitura, tá? E o Rei de Pentáculos, Rei de Ouros aqui, ele veio com 6 de espadas e o 4 de paus, tá? 6 de espadas aqui é uma transição ou algum tipo de mudança, tá? Uma mudança que, obviamente, né, ninguém quer fazer uma mudança para se lascar, né? Todo mundo quer fazer algum tipo de mudança para dar certo. A gente pode estar falando, sim, de mudanças, inclusive mudanças geográficas para quem tá? Ou seja, mudar de casa, mudar de cidade, estado, país, planeta, galáxia, adapte ao seu momento aqui. Mas eu vejo que, assim, o Rei de Pentáculos, ele pode estar como uma pessoa, não estou vendo tanto isso, mas pode ter a ver, mas ele entra mais como uma forma de se gerar uma ação para que haja algum tipo de mudança aqui. Só que ele foi clarificado pelo 7 de ouros. E o 7 de ouros é uma situação de dúvida, tá? Ou seja, pode ser tanto falando do resultado que se quer obter com essas mudanças, quanto uma situação de eu não sei muito bem o que eu devo fazer aqui. Se eu devo manter as coisas como estão e adapte ao seu momento, ou se eu devo fazer algum tipo de movimentação, arriscar em alguma coisa aqui e ver no que vai dar. O que acontece? 7 de ouros veio tanto com o Cavaleiro de espadas quanto com o Cavaleiro de ouros. Aqui são duas lâminas completamente distintas. E eu entendi por que ele mandou outro cavaleiro aqui, né? Veio 5 de paus para completar, falando de uma situação de conflito. Ou seja, Cavaleiro de espadas exige uma ação rápida com relação a alguma situação. Cavaleiro de pentáculos já é uma parada um pouco mais pensada, um pouco mais desenhada, né? Aquele negócio do eu vou planejar muito bem planejado essas movimentações que eu quero fazer, tá? Para que não dê alguma coisa. Só que é como se alguém tivesse meio que e aí não apareceu esses 2 espadas, obviamente, mas entre a cruz e a espada aqui, do tipo,
eu tenho que fazer uma movimentação rápida, mas talvez eu não tenha tempo hábil aqui, sei lá, para planejar, ou eu não sei se eu tomo uma decisão e ia soltar outro palavrão, o F, né? Ou se eu faço um negócio muito bem pensado. Isso tudo aqui faz sentido porque o 8 de espadas veio clarificado pela lâmina dos amantes. Isso pode estar relacionado, sim, a um relacionamento, tá? E se for um relacionamento, eu vejo que é algo que, além de trazer peso, tem uma falta de comunicação ou existe um isolamento aqui por conta da lâmina do eremita, que traz essa energia de falta de comunicação, alguém que está isolado, um distanciamento, tá? Então, se for uma questão de relacionamento, mesmo estando juntos aqui, existe um distanciamento, mas eu enxergo que existe sim um distanciamento físico também, né? E uma falta de comunicação, uma falta de conversa. Quando eu pedi para entender na questão de dúvida, veio o Cavaleiro de Paus. E aí faz mais sentido ainda com esses cavaleiros, porque o Cavaleiro de Paus é um movimento de ação em direção ao que se quer. O Cavaleiro de Paus, ele tem muito essa pegada do correr atrás do que ele quer. E aqui eu entendo também o 7 de espadas entrou em um outro contexto, né? Por quê? Fica a dúvida, eu tomo uma ação ou eu não tomo uma ação? Eu faço uma movimentação em direção ao que eu quero ou não? Essa lâmina dos amantes, com esse rei de ouros, pode estar falando sim de algum tipo de coisa de trabalho, por exemplo, né? Alguém que está querendo sair de um trabalho, fazer um processo de transição, mas não está conseguindo muito enxergar além ou enxergar as possibilidades. Pode ser, por exemplo, saindo de um trabalho para abrir um projeto, pode ser uma mudança, né? Será que eu vou para essa cidade, para esse estado? Será que eu vou para esse país? Como é que será que vai ser quando eu chegar lá? Vai dar bom, não vai dar bom, né? E aí entra um outro contexto com o eremita, o Cavaleiro de Paus, que é a dúvida, né? Eu fico na minha ou eu boto para bancar essa parada aqui? Ok, até então eu entendo, só que, Libra, isso daqui está sendo, essas dúvidas, essas situações, elas estão gerando esse 8 de espadas, né? E esse 8 de espadas entra no looping com essas lâminas, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou na dúvida que isso, aquilo, eu entro dentro do 8 de espadas, eu não consigo enxergar além, tá? E por não enxergar além, eu continuo entrando nessas questões de dúvidas. Só que essa parada tá te lascando até encostar. Por quê? Tá clarificando o 7 de espadas, essa autofurtividade. É como se todo esse processo tivesse aqui te prejudicando de uma certa forma, tá? E você não consegue. E isso trazendo extremo peso aqui para você. O 10 de paus. 10 de paus, eu não consigo enxergar aonde eu estou pisando ou o caminho que eu devo seguir aqui. Muito, muito, muito complicada aqui a situação. A situação de vocês. Porém, né? O Cavaleiro de Paus, ele veio com 8 de paus. Olha que interessante que eu estou enxergando, tá? Não é uma situação difícil de se resolver. O 8 de paus é uma lâmina de transmutação, é uma lâmina de agir, né? É uma lâmina que traz mudanças também aqui. Só que o que acontece? A parada está dividida entre como vai ser e como vai deixar de ser, se eu devo arriscar ou se eu não devo arriscar, se eu devo fazer essa comunicação ou não. Então, se for uma questão de relacionamento, deixo essa coisa como tá, deixo o universo agir ou sei lá o que, né? Ou eu vou lá, faço uma movimentação, arrisco, insisto em alguma coisa aqui, mesmo sabendo que eu não sei o resultado que isso vai gerar para mim aqui, né? Vamos entender melhor como que a gente pode fazer para sair dessa situação, tarô. Com relação ao 8 de espadas aqui, como que librianas, librianos podem lidar com essa situação? O enforcado, e ele caiu na posição de bloqueio, viu? Mas eu vou considerar o bloqueio, tá? Mais uma.
4 de copas. Cacete, dá uma coceira na junta do Urano. Já viram isso? Olha, bagulho estranho. Mais uma. Não? Clarifica o The Hanged Man aqui, tarô. As de copas. É o mesmo as de copas, o 4 de copas. Cara, eu tô vendo aqui. Não é nem um como vocês podem sair. Aqui tem uma situação, ô Libra, que meio que tem que chegar para você, mas essa situação tá travada. É como se fosse a solução para isso. Para essas dúvidas. Aqui pode ser, por exemplo, alguém querendo sair de um casamento, de um relacionamento, mas não conseguindo também, né? Por conta dessa questão da estabilidade aqui. Mas isso daqui não tá de graça. E o enforcado na posição de bloqueio mostra que o enforcado tá bloqueado mesmo. Ou seja, não tem uma situação de olhar por novas possibilidades, né? Fazer algum tipo de sacrifício. Não tem muito o que ser feito. É uma situação de posição de bloqueio aqui mesmo. O The Hanged Man, o enforcado, aqui veio clarificado pelo As de Copas. E o As de Copas é essa mesma copa aqui, ó, que está sendo entregue no 4. É como se o universo tivesse te dando uma outra oportunidade, mas você não está conseguindo enxergar. Ou vai te dar uma outra oportunidade, e por conta de você estar nessa posição, nessa situação, que aqui não tem visão. Olha essas duas lâminas aqui, Libra. Uma tá de costas, a outra tá vendada, né? Aqui alguém tá sozinho. A única lâmina que mostra alguém olhando para alguma coisa aqui é o 8 de paus, a mudança, transmutação. Porque até o 10 de paus aqui tá uma situação complicada que não tá conseguindo enxergar um caminho. Entendi, tarô, desenha aqui para mim, vai. Continua a história. Mais uma. A lâmina do carro. Putz grila, velho. Meu, isso aqui tem uma parada aqui, Libra, que tem que chegar para vocês. Se for um relacionamento, é um novo relacionamento. Se for um trabalho, é um novo trabalho. Mas é algo que está engatilhado, mas não tem uma movimentação porque você está olhando para outras situações, sabe? Você está olhando para um problema extremamente pontual aqui. Flávio, mas eu não, né, eu não tenho como fazer uma movimentação se eu não resolver esse problema. Mas você não está conseguindo resolver esse problema porque você está olhando justamente só para ele. É como se você precisasse sair da questão do problema aqui e olhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais expansiva. Talvez aqui, né, esse se arriscar do 7 de pentáculos, né? Tipo, não sei no que vai dar, mas, meu... Porque uma decisão aqui, ô Libra, precisa ser tomada. Se, por exemplo, vamos falar daquela situação do relacionamento que tem um afastamento, né? Se é uma situação desse tipo, com esse 10 de paus aqui... Eu tô vendo alguém que quer sair de uma situação, que quer sair. Seja sair para resolver, seja sair para sair mesmo. Se é uma situação de trabalho, projeto, você quer mudar, você quer fazer uma coisa diferente. Mas mesmo que for fazer diferente dentro do que você está fazendo, porque eu estou enxergando uma parada do tipo assim... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui.
do tarô, né? Ah, eu leio tarô. É só um exemplo, tá? Eu leio tarô. Só que, meu, tipo, toda vez eu tô meio que cansado, meio cansada de fazer a mesma coisa, né? Tudo bem, são sempre mensagens diferentes e tal. Às vezes uma complementa a outra, mas é um negócio que eu queria fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei o que é que eu quero fazer assim. Talvez até saiba, mas eu não sei como que eu poderia estar fazendo isso, porque você está enxergando o que você está fazendo como problema da situação. Entende? A mesma coisa o relacionamento. Pô, eu quero essa pessoa, tem um afastamento e tal, mas eu não sei se como que eu ajo, se eu entro em comunicação, se eu não entro. E você está olhando justamente para essas situações que estão limitando. Só que a questão de relacionamento aqui acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque a questão de relacionamento, para quem é situação de relacionamento, aí você pode adaptar. As minhas leituras eu sempre falo de um monte de coisa para ter, né, abranger a galera aí, vamos colocar assim. Essa questão do relacionamento também precisa, tipo, ter uma decisão muito contundente aqui. Ou literalmente se afastar, ou literalmente ir para cima e ver no que vai dar. Agora, ficar em cima do muro aqui, ficar nesse vou, não vou, se, não, sabe? É como se tivesse que ter uma parada meio que radical aqui. Tanto para ir para cima e tentar, e, meu, se der certo, deu, se não der, eu vou bancar e tá tudo bem. Quanto meu, quer saber? Tchau. Quer, não quer, a lagoa tá lá, ou tô saindo fora desse relacionamento, dessa situação que não tá legal, tá pesando, e vou atrás do meu, com ou sem estabilidade aqui, né? Mas eu não tô vendo uma situação de que alguém que, tipo, por exemplo, quem tá saindo, quer sair de um relacionamento, eu não tô vendo que você, pode ser para algumas pessoas, mas eu não tô vendo que você tá tão instável assim. É mais da preocupação de como vai ser o depois aqui, né? Por isso o Cavaleiro de Espadas com o Cavaleiro de Pentáculos e 5 de Paus aqui, que fala, ou eu tomo, eu passo a, né, Tramontina, corte rápido da Tramontina aqui, ou eu monto uma estratégia. Só que aí vai muito do que você suporta. Se você acha aqui, Libra, que você ainda consegue suportar por mais algum período esse 10 de paus, então entra dentro dessa pegada do Cavaleiro de Pentáculos, para você se organizar e tal, para poder fazer essa movimentação. Isso, inclusive, serve para trabalho, projeto, etc, etc. Agora, se você já acha que a situação passou do limite, aí já é outros 500. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o enforcado caiu na posição de bloqueio, ele caiu assim, entende? Ele caiu na mesa desse jeito. E ele veio clarificado pelo As de Copas. Então tem alguma coisa que tem que chegar para você aqui, mas não está conseguindo chegar, porque você não está enxergando nada. Tá vendo que o tiozinho aqui está olhando para as copas ali, meio emburrado, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção? Agora, olha o que é quando você olha para esse As de Copas que está travado, né? O carro, mudança, triunfo, novos direcionamentos, um novo lugar. Então, se é uma mudança, é você indo, né? Só que é aquela velha história, meus amores, a gente não sabe o que vai acontecer depois não. Depois. Não tem como. Ah, vou puxar no tarô. O tarô vai te dar probabilidades. O tarô não vai falar, ah, mas eu conheço que fala que é 100%. Não conheço alquimia 100%, de verdade. E eu estudo. Não conheço alquimia 100%. Entende? Não tem como ter 100%. Olha, só 2 situações são 100% fim no planeta, no universo.
né? A primeira delas é que todo mundo vai fazer a passagem, não tem jeito, até que se prove o contrário. E a segunda é que para cada medida de arroz são 2 de água. Isso é 100%, isso é verdade. Entende? Então, assim, o 7 de ouros, falando desse se arriscar, vai muito do quanto você está disposto ainda a suportar a situação que você está. Só que você tem que bancar essa situação. E eu tô falando por quê? Porque é um 8 de espadas clarificando um 7 de espadas. Eu vou me manter. Eu sei que isso vai... Nossa Senhora! Obrigado. De nada, sei lá. Por que não passou por trás? Fio de íngua. Gente, passou um negócio aqui, mas ele passou por mim, tá? Por mim. Você sentiu, né? Puxou meu espírito um pouquinho aqui. A questão é que é o seguinte, eu vou me manter nessa situação, mas eu vou suportar. Eu sei que isso está me prejudicando, mas eu quero ver até onde isso vai dar, ou eu vou me organizar aqui primeiro, para depois dar o passo e fazer o que eu tenho que fazer. Ok. Não, eu não estou suportando mais essa situação, então aí é cavaleiro de espadas. Aí é pegar literalmente, né, e se arriscar. Com ou sem a pseudo-estabilidade que você diz que precisa aqui, vamos dizer assim, segundo o jogo, obviamente, né? No final, pedi um conselho, deu o conselho, né? Tarô, que vem na direção de librianos do meu pequeno coraçãozinho, a força, o ajuda espiritual que chega aí, né? Clarifica. 5 de espadas, clarificando a força. Entendi. 5 de espadas é uma disputa mental também, né? Tem aquela questão da sensação de perder aqui. Aqui, eu entendo que vem uma espécie de uma ajuda espiritual aqui, ou algum tipo de... informação. Pode ser algum tipo de informação ou alguma coisa que vai te ajudar a ter um posicionamento. Vai te ajudar a ter um posicionamento com relação a isso daqui, tá? Pode ser uma comunicação, pode ser a espiritualidade te dando um sinal, pode ser, inclusive, essa leitura, pode ser você assistindo essa leitura, uma outra leitura na sequência que meio que encaixa aí, você tem uma clareza maior, né? Mas que chega alguma coisa aqui para te dar uma força, chega. Porém, contudo, entretanto, é como se o tarô estivesse falando assim, Libra, primeiro você tem que controlar essa disputa mental que está acontecendo dentro da sua cabeça. E essa disputa mental que está acontecendo dentro da sua cabeça, você só vai controlar quando você parar de desprender energia com isso. Como assim parar de desprender energia? O que é a lâmina da força? A lâmina da força é aquela lâmina que é o domínio do espiritual sobre todos os outros, né, sobre todos os outros elementos aqui, tá? Mas também é agir de forma a não desprender energia com que não se tem que desprender energia neste momento. E neste momento, você está desprendendo energia com o problema e não com a solução. E, ora, não tem muito segredo. Quando a gente desprende energia com o problema, a gente perde para o problema. Perde. Não tem jeito. Agora, quando a gente foca em resolver o problema, aí já é outros 500. Então, primeiro, você tem que parar de olhar para essa questão como uma situação que não tem resolução, ou talvez uma situação em que você está observando como algo
onde você vai ser ou será derrotada, derrotado, que sei lá, tá? Para que você consiga ter o entendimento, consiga receber essa mensagem, essa ajuda que você precisa para resolver essa questão aqui, para te dar uma clareza. Porque aqui não tem clareza, meus amores. Aqui não tem clareza, né? Tem muita lâmina de espadas aqui. Vamos falar de energias rapidinho, né? Gêmeos muito forte, Câncer muito forte aqui, Leão muito forte mesmo, essas energias. Que mais? Virgem muito forte também. E aí os pezinhos aqui, né? Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes e Gêmeos, Libra, Aquário também, tá? Mas os fortes são aqueles que eu falei anteriormente, tá? Tarô, só para fechar, alguma informação. Câncer, Escorpião, Peixes aqui, Rei de Copas. A questão tá batendo no emocional. Rei de Copas, 10 de paus. Retornou na mesa. Aqui tem alguma questão emocional que tá pesando, tá? E você precisa soltar essas questões emocionais para você poder ter clareza aqui. Por isso que a lâmina da força, porque existe alguma das suas energias aí que ela está mais densificada do que as outras, principalmente a sua questão mental, ou seja, o seu emocional está completamente onerado, aqui está completamente pesado, né? E o seu mental aqui, ó, ele está entrando dentro de um contexto de derrota, como se você não tivesse força para pensar no que fazer. Então, o que acontece? Somos criaturas altamente emocionais. Se o nosso emocional está desalinhado, a gente não consegue. Flávio, como que eu resolvo isso? É simplesmente desfocando do problema que está gerando esse peso emocional. E começando a olhar para como você pode resolver isso. E como você pode resolver isso? A situação da dúvida. Largo, vou, insisto, não insisto. Tenho energia para bancar caso eu queira permanecer? Tenho. Não tenho energia para bancar? Então eu vou. Ok, Libra? Gente, não, era para ser uma leitura de 25 minutos e acabou sendo 37. Né? Mas vamos lá. É isso aí. Deixou o seu like? Se inscreveu nesse canal? Comentou? Curtiu? Compartilhou? Fez tudo isso? Obrigado de muito coração. Tá? Se você não fez, peço, por favor, se você quiser, obviamente, mas a gratidão é o princípio de todas as bênçãos, tá? Enfim. Ok, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Mega beijo pra você, tchau, tchau.